Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o vosso irmão Cristo Jesus, evangelista Marcos Aurélio. Na manhã desse dia eu quero deixar mais um livro da Bíblia Sagrada que nós ora acabamos de ler, memorizar, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas, capítulo de número 1, na tradução João Ferreira de Almeida, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por vontade de homem algum, mas por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, e todas as igrejas e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas na Galácia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade do nosso Deus, ao qual seja glória para todo o sempre. Maravilho-me que tão depressa passasseis da vontade daquele que vos chamou por sua graça para o outro evangelho, qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos, além do que vos anunciamos, seja anátema, assim como vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, seja, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu a homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque vós sabeis qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia a muitos em judaísmo da minha idade, sendo extremamente zeloso a tradição de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou por sua graça para revelar em mim o seu Filho Jesus Cristo, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Eu fui outra vez a Damasco. Depois de 3 anos fui a Jerusalém para ver a Pedro, e não via nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos quais vos escrevo diante de Deus, vos escrevo diante de Deus e testifico que não minto. Depois parti para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista as igrejas que na Judéia estavam em Cristo Jesus, mas somente tínhamos ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo de número 2, diz assim a Bíblia Sagrada: depois, passado 14 anos, fui a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e por uma revelação lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de nenhuma maneira corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e entraram secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem a servidão. Mas nem por uma hora cedemos, com toda a sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, não se me dá
Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo as Cefas, Tiago e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando a Antioquia, resisti a Pedro na cara, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram se foi retirando deles e se apartou, temendo os que eram da circuncisão. E os judeus se deixavam levar pela sua dissimulação. E os judeus também se deixavam levar pela sua dissimulação, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade de Cristo, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os homens, sabendo isto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E temos também crido em Jesus Cristo para ser justificado pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porque se nós que procuramos ser justificados, nós mesmos somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que já destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, e já estou crucificado com Cristo, assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por meus pecados. Não aniquilo, ou por mim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Debalde, capítulo de número 3, são hoje o dia 11 de 5 de 2017, são aqui 7:08 da manhã. Vamos lá citar o capítulo 3. Insensato Gálatas, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Sabeis, pois disso, aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera obras maravilhosas entre nós. Falo eu pela pregação da lei, falo eu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, na Escritura havia previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, de todas as famílias da terra, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos que estão debaixo das obras da lei todos os que estão nas obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo o homem que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la.
para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E não diz descendências como falando de muitas, mas de uma só. E a sua descendência, que é Cristo. Ora, digo isso que o testamento anteriormente... Digo isto que o testamento anteriormente sido confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abolir de forma a abolir a promessa, porque se a promessa provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu-a gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada, para que viesse a posteridade, até que a promessa fosse feita pelos anjos, até que a promessa foi posta e foi feita pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse justificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Encerrado para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei, já não estamos debaixo da lei, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, e todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isto não há grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem macho, nem fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Capítulo de número 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo da servidão, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus com Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo, guardais dias, meses e tempos. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou sendo conhecido dele, tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias, mês, tempos e anos. Receio de vós que haja trabalhado em vão. Receio de vós que haja trabalhado em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Nenhum mal me fizeste, porque vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne. Não desprezastes e nem rejeitastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo do Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, qual é a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancarei os vossos olhos e vos
evitarei. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por ele. É bom ser zeloso, mas somente do bem, não somente quando estou presente, porque de novo sinto as dores de parto. Eu quisera estar convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não vi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, e o que era da livre nasceu por promessa. O que se entende por alegoria, estes são os 2 concertos. Um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém e que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. A Jerusalém que vem de cima é a livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque mais são os filhos da solitária do que a que tem marido, porque vós sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então era aquele gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim o é também agora, mas porque está escrito, lança fora a escrava e a seu filho, porque de um modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Nós somos filho, não da escrava, mas de maneira que nós somos filho não da escrava, mas da livre. Capítulo de número 5. Eis, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não meterdes debaixo do jugo da servidão. Porque eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que será obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Mas sim a fé que opera pelo amor. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confiamos de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. E se alguém vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eis que, porém, eu, irmão, se prego a circuncisão, porque sou perseguido. Logo a loucura da cruz está aniquilada. Eu quereria que fossem cortados todos aqueles que vos inquietam. Porque fostes chamados para a liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Porque toda a lei se resume numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais, vede não consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprirei os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. E contra estas coisas não há lei.
Os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também em espíritos. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Capítulo de número 6. E assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentados. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se considera ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual leva a sua própria carga. E aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, também isso colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com grande letra vos escrevi por mim, irmão, estes, todos os que vos obrigam, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos pela cruz de Cristo. E todos os que vos obrigam a circuncidar, porque todos estes que vos obrigam a circuncidar, eles mesmos não guardam a lei, mas querem circuncidar-vos para se gloriarem na vossa carne. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pelo qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, seja com o teu espírito. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, seja com o teu espírito. Acabamos de citar aí os 6 capítulos da Epístola aos Gálatas. Que isso sirva como um legado para esta geração. Priorizem o reino de Deus. Busquem a palavra de Deus. Repitam 50 vezes cada versículo que vocês lerem de olhos fechados ou fechando a Bíblia. Repita a referência 50 vezes e a frase 50 vezes. Você vai memorizar muitos versículos e muitos capítulos da Bíblia. E Deus quer isso, que você cresça na palavra e no conhecimento. Amém? Vou deixar este livro aqui para os irmãos no YouTube, no Face, no WhatsApp. Orem pelo evangelista Marcos Aurélio. Com esses são 17 livros da Bíblia. Eu estou memorizando o Evangelho de Marcos. Já estou no capítulo 3. Amém? Que Jesus te abençoe. Estou indo para o meu trabalho para a glória de Deus.